Momentos de esclarecimento da Palavra de Deus com o evangelista Wellington Ramos. Você sempre tendo a oportunidade, sendo proporcionado para você, momentos de esclarecimento com a Palavra de Deus, iluminando a nossa mente para que a gente seja livre do engano e da mentira, conhecendo a verdade que liberta, por onde somos libertos verdadeiramente. Meus amados irmãos, em Cristo Jesus, amigos que sempre ouvem a palavra de Deus, por isso que vos sempre leva esta palavra. Compromisso com o reino de Deus é pregar a palavra. A vocação pela qual foi me dada para ministrar a palavra, informar ao mundo a verdade do Evangelho de Cristo Jesus, pois é o poder de Deus por onde o homem perdido é salvo, pelo Evangelho. Esse Evangelho que é a revelação de Deus, trazendo para o homem o conhecimento do caminho por onde o homem pode chegar a Ele. Trazendo para o homem o conhecimento da porta, por onde o homem tem acesso a Ele. Que dá ao homem o conhecimento da justificação, por onde o homem vai ser livre da culpa do pecado, tendo seus pecados remidos, pago a sua cédula da culpa diante de Deus o Criador. A gente vai ter o conhecimento, pois Jesus Cristo, o Evangelho de Cristo, é que nos dá o conhecimento para a gente enxergar a luz diante das trevas. Interessante que a palavra de Deus diz que a luz raiou nas trevas. Jesus, ele é a luz de Deus que veio ao mundo. O mundo em trevas. Todos nós, dentro das trevas, do domínio, da mentira, da direção, da maldição do pecado dominado por Satanás, pelo seu poder de influência, ele prendia-nos com o entendimento obscurecido, onde ele nos cegava, impedindo-nos de ver a luz. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para desfazer as obras do diabo. Obras essas que era maldição para a nossa vida, que nos prendia, que nos privava e nos tirava da direção de Deus, não nos deixando ter o entendimento nem o conhecimento, que nos levou a se afastar e se perder de Deus, a obra do maligno. Mas veio Jesus para desfazer as obras do diabo. O diabo levou o homem à morte. Jesus veio para trazer o homem à vida. O diabo levou o homem a entrar na maldição. Jesus veio para nos trazer a bênção de Deus, nos livrar da maldição. O diabo aprisionou o homem, escravizou no pecado, por onde o homem vai a juízo. Vem Jesus, aleluias, e nos liberta, aleluias, nos tirando desse juízo, para nos dar a oportunidade, sem sermos merecedores, de estar novamente na presença, na comunhão, na vida com Deus, o nosso Criador. Jesus veio para levantar o homem caído que Satanás derrubou. Jesus veio para dar paz ao homem atribulado. Jesus veio para resgatar o perdido pecador. Jesus veio com essa finalidade. Ele veio enviado do Pai, com o objetivo de esperança da humanidade. Jesus veio enviado pelo Pai, com essa finalidade, com esse objetivo, e é isso agora que eu quero, diante dessa introdução que eu fiz, eu quero comunicar a você a vontade do Pai, o propósito do Pai, e porque o Filho foi enviado a este mundo, porque Jesus, sendo Deus, tomou a forma humana, porque Jesus veio a esse mundo, porque Jesus, ele teve que morrer, porque Jesus, ele teve que suportar tudo. Ele não era Deus poderoso? Deus não poderia chegar e dizer assim com o seu poder, Deus não é
soberano, ele podia dizer assim, acabou o pecado do mundo e todos estão salvos. Deus não podia fazer isso? Ele não é poderoso? Por quê? Teve que ser essa forma. Porque Jesus teve que vir ao mundo, sendo ele Deus, vir em forma de homem, tomar forma humana, encarnar no corpo humano, viver a vida humana e morrer na vida humana. Você já parou para entender isso? Por que foi necessário tudo isso acontecer? Deus não poderia passar a mão e no seu poder dizer, está extinguido o pecado na vida do ser humano? Mas não é assim a realidade de Deus. Deus é justo. Não tomará o culpado por inocente, não compactuará com o pecado do ser humano, da criatura. O homem que pecou, ele vai ter que sofrer a punição do pecado. Mas esse não é o propósito de Deus. Não foi o querer de Deus que o homem pecasse. Não foi o propósito de Deus que o homem caísse em maldição. Não foi o propósito de Deus que o homem perdesse a vida com ele. Esse não foi o propósito de Deus. Mas, irmão Wellington, então explique aí, se Deus é poderoso, por que o homem pecou? Por que o diabo teve poder de tirar o homem da presença de Deus? Irmão Wellington, o senhor que prega a palavra tem que ensinar, tem que saber explicar para tirar a dúvida das pessoas. O senhor tem que manejar bem a palavra, o senhor tem que saber fazer a aplicação para que o povo entenda a palavra, porque não há como as pessoas receber o conhecimento de Deus se não entender a palavra. E a palavra, para ser entendida, o pregador tem que saber explicar, aplicar, para o povo absorver e receber. Então esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso trabalho como pregador. Eu vou te dizer agora. Por que Deus permitiu Satanás tentar o homem? Deus tão poderoso, por que Deus não impediu? Porque Deus permitiu o homem cair em condenação? Será que Deus não tinha poder para impedir o diabo de tirar o homem da comunhão com ele? Porque tudo isso aconteceu. Deixa eu te dizer uma coisa, meu amado irmão em Cristo Jesus, e minha irmã em Cristo Jesus, meu amigo e minha amiga. Deixa eu te dizer uma coisa, você precisa conhecer de Deus. E nós só conhecemos de Deus na palavra. A palavra de Deus vai nos revelar que Deus criou um ser humano, um ser pessoal, consciente, com raciocínio, inteligência, com conhecimento de existência, com vontade própria, com o poder de decidir e escolher. Deus criou o ser humano à sua imagem e semelhança. Deus é um ser pessoal. O ser humano é um ser pessoal. Nenhuma outra criatura de Deus é um ser pessoal. Os animais não é um ser pessoal. As aves, os répteis, os peixes no mar. Nenhuma criatura, Deus deu esse dom, evolução, capacidade de decidir e escolher, consciência de existência. Só nós, seres humanos. E é a partir daí que Deus nos dá também a responsabilidade. O homem é responsável pela sua escolha, sua decisão. O homem, ele é avisado do mal, do erro. O homem, ele não é impedido por Deus de fazer, de tomar sua decisão para o mal e para o erro. O homem não é impedido de seguir, o homem não é impedido de matar, o homem não é impedido de roubar, de idolatrar, de se prostituir. Deus adverte a ele, não matarás, não roubarás, não adulterarás. Agora o homem não é impedido, Deus não bota uma algema. Ele dá a você a advertência. E é você, na sua capacidade de decidir escolher, com a sua liberdade de escolha, é você que vai tomar a decisão de obedecer a Deus, o teu Criador, ou não obedecê-lo e andar contrário a ele. Aí constitui o pecado. E todo pecado tem consequência. E Deus não compactua com o pecado, nem com o pecador. Deus vai punir o pecador que pecar. Agora Deus adverte. Foi o que aconteceu lá, no princípio. Deus criou o homem, estabeleceu o homem. Ordenança. Foi o homem que escolheu pecar. Mas o homem escolheu pecar com a influência de Satanás. Deus permitiu Satanás influenciar o homem para o homem usar o livre-arbítrio. O homem teria
agora uma orientação, uma direção para tomar uma decisão contrária à direção que Deus deu a ele. Mas o homem tinha que decidir dizer, não, eu vou ficar na direção que Deus me deu. Ele se submeteu à influência do diabo. O homem seguiu a direção do diabo que levou ele a transgredir, a desviar, a andar contrário ao que Deus mandou. É aí que entra a responsabilidade do homem para que a consequência ele sofra. Porque Deus disse que se ele não desse ouvido, ele sofreria a consequência. Foi advertido isso para ele. Ele pecou consciente, ele sabia que viria a consequência. Deus avisou a Adão, como Deus avisa e tem avisado a toda a humanidade também. O homem, ele faz a escolha dele. Dentro dessa escolha, ele vai receber as consequências de cada escolha que faz. Então nós temos que aprender. Deus, ele criou o ser humano, criou esse mundo. Ele tem o domínio de tudo. Ele é soberano. Mas o ser humano vive neste mundo, governando esse mundo que Deus deu ao homem para governar. Só que o homem entregou o governo da sua vida ao diabo, por onde agora tornou-se escravo. E Deus continua no controle, trabalhando em favor do homem, dando livramento, dando oportunidade, advertindo, convidando para o caminho certo, pedindo, orientando o homem para se arrepender. Deus não vai interferir na sua escolha. A sua escolha Deus respeita. Deus respeita a sua escolha. Deus não vai interferir na sua escolha. Porque Deus lhe criou capaz de tomar decisão livre para decidir e escolher o que você quer. Escolhe, pois, a quem vai servir, se a Deus ou a Baal. Escolhe, pois, a vida para que vivas, não a morte. Deus está sempre dando ao homem a orientação. Salmos capítulo 25, versículo 8 e o versículo 12, vai dizer que Deus, que ele deve escolher. Deus não toma decisão. Deus não toma decisão por você. A decisão é sua. Deus apenas lhe instrui, lhe orienta. Deus apenas nos mostra, nos ensina, nos mostra o caminho que devemos seguir. Ele não força ninguém, nem tampouco bota uma algema e puxa ninguém para andar no caminho que ele mostra a força. Porque o próprio Deus, ele que deu ao homem esse direito de escolha, liberdade, tomar decisões, decidir e escolher. O homem escolheu perder-se de Deus, pegar o caminho que se perdeu de Deus. O homem também é quem tem que escolher pegar o caminho que leva ele de volta a Deus. Isso não é uma questão de determinismo de Deus, como prega aí essa doutrina de demônios da predestinação incondicional fatalista. Alguém que vive dentro de uma linha doutrinária formulada por Calvino. A linha doutrinária que eu tenho que estar não é a de Calvino, nem de nenhuma igreja, nem de nenhum pastor. A linha doutrinária que eu e você deve estar sendo conduzido por ela é a de Cristo, é a doutrina de Cristo. Não é de Calvino, não é de Armínio, não é de igreja nenhuma, de pastor, nem de papa, nem de padre, é a de Jesus. Essa é a sã doutrina da salvação. Deus é quem dá ao homem o direito para ele decidir e escolher, do jeito que ele tomou a decisão, pela liberdade que ele tinha, que Deus deu a ele, de escolher pecar e se afastar de Deus e ir ao juízo. O homem também tem que tomar a sua decisão de escolher a direção que Deus dá a ele, para seguir o caminho que leva ele a Deus. Essa direção, esse caminho, quem é, gente? Eu pergunto a você, meu irmão, minha irmã, meu amigo e minha amiga, qual é a direção, qual é o caminho que Deus nos mostra para sair da perdição, para ter a vida com Ele novamente? Qual é o caminho e a direção? Eu pergunto a você, minha amiga, meu amigo, meu irmão em Cristo, minha irmã em Cristo.
Esse caminho que Deus mostra é a religião? É alguma igreja? É alguma prática religiosa, vida de atividade religiosa? É algum cerimonial dentro de alguma religião para você cumprir, praticar e viver, senão não é salvo? Qual é o caminho que Deus nos mostra? Qual é a direção que Deus nos orienta aí? Qual é o alvo que Deus nos orienta aí para encontrar salvação? Qual é o meio que Deus mostra para a humanidade encontrar salvação? Jesus. É você que tem que crer. Crer é a sua escolha. Crer e se converter. É a sua escolha de aceitar, seguir o caminho que Deus mostra para você ser salvo. Quem crê será salvo. Quem não crê será condenado. Não é determinismo de Deus, é crer. E o crer é uma decisão, é uma ação, é uma atitude que o homem tem que tomar para ele alcançar a graça de Deus. Não é Deus que vai fazer você crer a pulso. É você que tem que crer pela decisão pessoal. Isso é pessoal. Salvação é questão pessoal. Eu tenho que aceitar e crer em Jesus para minha salvação. É eu que preciso de salvação. Cada um dará conta de si a Deus. Você é responsável por você. A sua salvação não depende de igreja, do pastor, do trabalho, disso, daquilo outro. A sua salvação depende de você, de recebê-la. Porque Deus colocou a porta por onde você é salvo. Depende de você entrar por essa porta para ser salvo ou continuar no lugar que você está, perdido. Deus colocou. Para você era impossível você mesmo ir a Deus por você, ou por qualquer recurso ou meio desta vida. Mas Deus que abriu o caminho do alto para baixo, para que você pudesse, nesse caminho, chegar por ele. Agora, entrar nesse caminho, andar por esse caminho, é escolha sua. Entrai pela porta estreita. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz à vida eterna, à salvação. Quem tem que entrar é você. Quem tem que entrar é o homem que tem que decidir. Essa atitude, essa ação, essa decisão, não é Deus que vai fazer por você. É você que tem que tomar. Para que você encontre a graça de Deus, que você não merece, da salvação. Nem você, nem eu, nem ninguém. Então, Deus permitiu o diabo pecar porque o homem tomou a decisão. O homem, ele deu a liberdade para o diabo tentá-lo. O homem deu a vida dele, o domínio, a Satanás. O homem escolheu não dar ouvido à direção de Deus e seguiu a tentação, cedeu à influência de Satanás. Por isso que Satanás é chamado de tentador, acusador. Ele tentou o homem e acusa o homem agora do pecado. E Deus, como é justo, tem que punir o homem. O homem não vai ser livre, porque Deus vai dizer assim, não, você é bonitinho, o seu pecado está perdoado. Não é assim. O meio que Deus estabeleceu para perdoar o pecado do homem foi através de Cristo. E sem esse meio, ninguém vai ter seus pecados perdoados. Você está pensando que vai encontrar remissão de pecado dentro de um ritual, de um cerimonial de batismo de água dentro de igreja? Você está pensando que é por aí que você encontra a remissão de pecado? A justificação do teu pecado? Para tu sair da condenação, tu está pensando que pelo ritual cerimonial dentro de igreja, feita pelo homem pecador, tu acha que tu vai ter a remissão do pecado e entrar no reino de Deus, ter a vida com Deus por meio desse cerimonial de batismo de água? Você está perdido. O único meio é você entender, crer e se converter a Jesus Cristo, entendendo que Ele é o único meio, não tem outro. Quando você se dirige a outro meio, é porque você ainda não entendeu, não creu e não recebeu o único, exclusivo, singular sacrifício de Cristo pelos nossos pecados. O único meio para a gente encontrar a remissão dos nossos pecados é crendo em Jesus Cristo. Não é se filiando a uma religião e praticar um cerimonial religioso como um meio de justificação, de remissão de pecado para estar na presença de Deus. Olha para aí o que o povo está sendo ensinado. Então Deus, ele permitiu. Não é que Deus não tinha poder. É que Deus, quando criou o homem, deu ao homem a liberdade da escolha, do caminho que ele quer seguir. Agora, Deus não deixou o homem inocente. Porque a Bíblia diz que Deus não tomará o culpado por inocente. Por que o homem é culpado? Porque o homem, ele pecou escolhendo pecar, conheceu
a verdade que levava ele a uma direção e resolveu seguir a mentira que tirava ele da direção da verdade, que era Deus. O homem vai sofrer. E olha o que Deus diz lá em Salmos, capítulo 7, versículo 11 e 12. Deus é um justo juiz. Se o homem não se converter, ele já tem preparado o seu juízo. A espada fala de juízo. O juízo, o que Deus quer do homem é que o homem se arrependa. Arrependimento é uma atitude do homem que tem que tomar quando ouve o evangelho, que mostra a ele o caminho, que convida ele a voltar desse que ele está seguindo. Isso é arrependimento, mudança de entendimento, mudança de direção. E essa mudança de entendimento, essa mudança de direção para Deus só pode acontecer pelo evangelho quando você escuta, porque o evangelho é o convite, é o chamado de Deus, é a orientação de Deus para o homem perdido encontrar-se com ele novamente e estar na salvação. É pelo evangelho, não é por nenhum outro meio. Então, todo o evangelho trabalha dentro desse propósito, mostrar ao homem essa realidade. A humanidade precisa dessa mensagem. O mundo precisa dessa mensagem para iluminar a mente dele, para ele ver a miséria que está, para ele ver a esperança para que ele saia dessa miséria. A mensagem do evangelho não é oba-oba, não é poder, profecia, milagre, cura, bênção. A mensagem do evangelho é arrependimento. A mensagem do evangelho é arrependei-vos e convertei-vos. A mensagem do evangelho é salvação, para que o homem saia da condenação. É isso que devemos pregar, divertir e levar para o povo, informando o povo sobre a sua maior necessidade. Não é bênção, vitória, prosperidade nesta vida. A mensagem do evangelho não trata de necessidade do homem nesta vida. A mensagem do evangelho trata da necessidade do homem para com Deus, para a eternidade dele. É isso que a mensagem do evangelho trata. A situação do homem diante de Deus. O juízo que o homem está para ir na eternidade. E a esperança para sair desse juízo. É isso que o evangelho trata. Não é venha para a campanha da vitória, venha buscar sua bênção, venha parar de sofrer, venha encontrar a prosperidade. Esse evangelho é anátema. Esse evangelho é anátema. Onde as pessoas vivem uma fé em Jesus pelas coisas deste mundo. Esse evangelho é anátema. Onde as pessoas não são instruídas nem formadas dentro da sua maior necessidade. Esse evangelho é anátema. Então vem cá. Vamos ver aqui agora o propósito de Deus agora. Pelo qual ele enviou Jesus, o seu Filho. Jesus, sendo Deus, se fez homem, irmãos. Você tem que ter esse conhecimento. Filipenses capítulo 2, versículos 5, 6 e 8. Sendo ele em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Isso está falando de Jesus. Filipenses 2, do 5 ao 8. Vai dar uma ledinha lá. Quando o texto diz que ele, sendo ele em forma de Deus, fala da natureza, da essência dele. Jesus, ele era e é Deus, e sempre será Deus. Apenas ele tomou a forma humana para vir cumprir o propósito do Pai. Para poder ser o representante da humanidade, ele tinha que se fazer homem, nascer do ventre de mulher. Porque todo homem que vem ao mundo tem que vir a partir do ventre da mulher. Foi assim que Deus determinou o surgimento do ser humano após ele ter criado Adão e Eva. O homem agora foi determinado por Deus a terra se multiplicar através do relacionamento do sexo masculino, homem, com o sexo feminino, mulher. Só tem continuidade da raça humana com a relação do homem e a mulher. Foi isso que Deus determinou. Esse é o princípio que Deus deu para relação, para a comunhão, da união do casal. Só é casal quando é homem e mulher. Homem com homem não é casal. Mulher com mulher não é casal. Não se encaixa. O casal é aquilo que um difere do outro e quando os dois estão juntos, se encaixa. Isso é o casal. Então eu quero dizer para você, nesse momento,
que o propósito de Deus foi esse. Trazer para o homem a esperança que o homem não tinha e não merecia. Mas pelo amor de Deus, ele ofereceu essa esperança. Ele proporcionou ao homem essa esperança. Pelo amor de Deus, por nós. Foi o que Jesus revelou. Foi o que Jesus disse. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Para quê? Para que ele deu seu Filho? Para que Jesus veio? Para que todo aquele que nele crê, é escolha, tá? É a obediência do homem, é o homem tomar uma decisão de obedecer e seguir a direção de Deus por onde ele vai encontrar salvação. Não é Deus que vai puxar você para ser salvo a pulso. Para que todo aquele que nele crê, é você. A responsabilidade de crer é sua. Agora, por que você precisa crer nele? Para que você não pereça, mas para que você tenha a vida eterna. Foi para isso que Cristo veio ao mundo. Olha o que diz aqui no Evangelho, que está revelada essa verdade, do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu o apóstolo João. Capítulo 6, versículo 37, vamos ler até o 40. Veja o que diz a palavra, o que revela a palavra, o que a gente aprende, a verdade que a palavra nos mostra. 37 ao 40 do capítulo 6 do Evangelho segundo escreveu João. Tudo que o Pai me dá virá a mim, e o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade de meu Pai. Eu botei Rua Professor Augusto Lima. Não, Mário de Castro, aqui é o Mário de Castro. Augusto Lima é essa aí. Qual? É essa aí. Só tem imóvel, que no momento ela aqui tá. Eu vou continuar, porque eu estou aqui atendendo aqui ela. Conseguiu? Hein? Posso voltar para mim? Vou te ainda para mim. Vê aí, abre aí a tua internet aí.